posta os arquivos em um local diferente da origem, para que caso aconteça um sinistro, né? Caso aconteça alguma coisa, você está precavido que venha perder os seus dados em si, né? E aí, restauração significa o quê? Você fez alguma coisa com o seu sistema operacional, né? E aí, por exemplo, você instalou um aplicativo em si, vamos supor, o meu computador estava funcionando normalmente, né? Eu instalei o navegador Google Chrome, antigamente eu utilizava o navegador Mozilla Firefox, e aí a partir do momento que eu instalei o navegador Google Chrome, o meu computador não funciona, só trava, está lento, fica reiniciando. Então o que você vai fazer? Você vai restaurar o seu sistema operacional para um ponto anterior que não estava instalado, né, esse aplicativo. Então backup é você pegar um arquivo e salvar num outro local, diferente da origem, e restaurar seria isso, você voltar para uma versão, né, uma versão anterior do que você está trabalhando no dia de hoje. Beleza? E aí a gente vai começar a explicar o conceito de restauração que cai em concurso público, tá? Bom, backup é tranquilo, né? Que eu já salientei. Você vai pegar um arquivo em si, um aplicativo em si e vai passar para um outro local, né? Agora a restauração tem uns detalhes que eles estão cobrando muito em concurso público. Eu falei que a restauração você vai pegar o seu sistema, né? E vai voltar para um tópico anterior, né? O Windows, ele é um sistema inteligente, né? E aí ele tem algo chamado de ponto de restauração. Professor João Kleber, o que seria esse ponto de restauração? Ponto de restauração são dias que ele vai, por exemplo, você instalou um aplicativo aqui ou alterou um aplicativo, ele cria um ponto de restauração. Por exemplo, 1/1/2017. Aqui eu fiz uma alteração em um outro aplicativo no dia 3, né? Aqui eu fiz uma alteração no dia 4, por exemplo. E aqui eu fiz uma alteração no dia 5, por exemplo. Certo? Aí o que acontece? Eu comecei a reparar que o meu computador, a partir do dia 4/1, começou a travar muito. E nesse dia 4 eu instalei um aplicativo, por exemplo, vamos supor que eu instalei o CorelDRAW aqui, né? Para quem não sabe o que é um CorelDRAW, é um aplicativo de edição de imagens, né? E aí começou a travar meu computador, não funciona mais nada, né? E aí o que acontece? Poxa vida, se só for eu instalar, né, o aplicativo CorelDRAW, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na opção painel de controle, né? Vou selecionar a opção sistemas de segurança e vou selecionar a opção backup e restauração e vou restaurar o meu Windows. O que eu vou fazer? Eu vou voltar o meu sistema para um dia antes do dia 4, porque nesse dia 4 eu instalei o Corel e a partir desse momento o meu computador começou a travar, a reiniciar e não começou a funcionar bem. Então, o que seria a restauração, né? Você vai voltar o seu sistema operacional, né? Os sistemas que estavam instalados anteriormente. E aí cai em prova de concurso público. Quando você faz a restauração, você simplesmente altera as configurações de sistemas e configuração do Windows. Tá? Opa, está assinando o português aqui, professor. E você não altera, você não mexe com arquivos. Significa dizer o que, professor João Kleber? Vamos supor, o meu computador começou a travar no dia 4/1, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar para uma versão do dia 3/1 de 2017. Só que no dia 4 e no dia 5 eu criei vários arquivos, sei lá, vamos supor, vamos pegar nossa aula 6 da LAC, certo? E aí quando eu for fazer essa restauração, galera, a aula 6 da LAC que eu criei no dia 5/1 de 2017, ela não vai ser alterada, ela não vai ser perdida. Por quê? Porque a restauração ela só mexe com o sistema,
Sistema o quê? O Core ou o sistema do próprio Windows e as configurações que eu realizei. Então, os arquivos pessoais que foram criados, alterados na data posterior ao dia que eu vou ter a restauração, não vão ser mexidos, não vão ser alterados. Então, é interessante a restauração, uma funcionalidade muito interessante do Windows, porque você permite alterar o sistema, você permite voltar ao passado e não perde os arquivos em si. Né? Então é interessante, muito interessante. Beleza? Então entendemos o conceito de restauração, né? E aí nada melhor do que a gente entender o conceito respondendo questões, né? Vamos responder a essa questão que aconteceu na Câmara de Santa Maria, né? No município, no estado do Rio de Janeiro, no ano de 2016, para o cargo de procurador jurídico, né? E aí a banca realizadora foi o IBED, e ele pergunta o seguinte: o sistema operacional Windows 7 dispõe de vários recursos e diferentes ferramentas que auxiliam os usuários na administração do seu sistema operacional, né? E aí ele fala o seguinte: dentre delas pode-se destacar a restauração do sistema, que permite... Vamos analisar, restaurar o sistema a um ponto anterior no tempo, muito bem, está correta, sem afetar os arquivos pessoais, né? E aí a gente, na primeira alternativa, né, podemos dizer que é sorte, né? Só que não adianta ter sorte se você não tem o conhecimento do que seria a restauração do sistema. E aí, essa resposta aqui, eu nem preciso ver o restante, porque ela está correta, né? Mas vamos analisar, né, o que as outras alternativas pedem. Realiza uma cópia de segurança dos arquivos. Nós vimos que quem realiza a cópia de segurança dos arquivos do sistema é o backup, não é restauração do sistema. Restaura o endereço IP do computador, nada a ver, né? Endereço IP, para quem não conhece, é uma identificação do seu computador, né? Recupera o disco atual e corrige as outras unidades de disco presentes no computador. Nada a ver também, galera, tá? Recupera arquivos pessoais que foram eventualmente excluídos ou danificados. Nada a ver. Por quê? Porque ele só vai restaurar sistemas, só vai restaurar o quê? Configurações, ele não mexe com arquivo. Tanto é que se você criou um arquivo depois da restauração, esse arquivo não vai ser perdido. Então a resposta correta é A, conforme a gente tinha visto, né? Então é uma questão tranquila de se resolver, né? Não precisou nós nem utilizarmos o conceito de eliminação, né? E é uma questão que está cobrando muita questão de restauração, esse tópico de alterar ou excluir arquivos pessoais. Então fique ciente, quando você volta num ponto de restauração, você só mexe nos sistemas, nos aplicativos em si e nas configurações do sistema. Beleza? E aí vamos responder mais uma questão que fala o seguinte: o cargo foi de assistente, né, do ano 2016, para o órgão FUB, né? E a banca realizadora foi a CESP. Ela pergunta o seguinte, galera: a restauração do sistema Windows é uma opção para a formatação completa e irreversível do disco rígido do computador. Nem preciso ler o resto. Por quê? Ele falou aqui que para a formatação completa e irreversível do disco rígido de computador. Quando você faz uma formatação, você apaga os arquivos, tá? E aí você praticamente inicia-se do zero, né, o uso do seu sistema operacional. E aqui nós entendemos que a restauração não é isso. Você não vai começar do zero porque você não afeta nenhum arquivo pessoal. Simplesmente você volta ao dia anterior e você vai alterar as configurações do sistema ou você vai alterar as configurações de aplicativos instalados. Então essa opção aqui, ela é o quê? Falsa, né? Nem preciso ler a segunda oração, que fala o seguinte: nesse caso é necessária a seguida uma nova instalação do sistema operacional. Nada a ver com a paçoca, né? Beleza? Então vamos para mais uma questão, né, da CESP para o cargo de assistente para o mesmo órgão. E ele pergunta o seguinte, ó, para você ver como é que está caindo bastante questão no mesmo concurso. Caiu duas questões sobre restauração, né?
Então, vamos lá. Uma desvantagem da opção de restauração do sistema do Windows 7 é que ele afeta os arquivos pessoais. Pessoal, mesma coisa. Eu nem vou olhar o resto da pergunta. Por quê? Porque eu sei o conceito de restauração e restauração não afeta arquivos pessoais. Então, essa resposta está o quê? Falsa. Tá? Mas vamos entender, ele fala exemplo de e-mail, documentos e fotos que tenham sido modificados ou criados entre o ponto de restauração e a data de operação. Nada a ver. Restauração não afeta nenhum arquivo pessoal, independente se for imagem, independente se for e-mail, e ele só muda os sistemas dos aplicativos em si e as configurações do sistema ou desses aplicativos. Beleza? Entendemos. E aí agora a gente vai entrar nas ferramentas que não estão no painel de controle em si, tá? Como assim, professor João Kleber? São ferramentas que estão sendo muito cobradas em concursos, então por isso que eu trouxe para vocês. Naquelas outras opções citadas anteriormente, né? Para que você conseguisse utilizar essas opções, você teria que ir no menu iniciar, né? Clicar no botão iniciar, no menu iniciar, painel de controle, sistemas de segurança, né? Ou seguranças de sistemas, e aí você ia selecionar aquelas opções. Nós vamos passar duas opções agora que está caindo muito em concurso público, que seria o gerenciador de tarefas e o desfragmentador de disco. Tá? Que seriam como ferramentas administrativas, como se fosse uma ferramenta intermediária para avançada, né? E aí eles estão cobrando isso e vocês precisam ficar atentos, né? Então vamos entender esse conceito. A primeira ferramenta que nós vamos aprender é o gerenciador de tarefas, tá? Nós vimos que o sistema operacional Windows ele trabalha com tarefa. Por exemplo, se eu abrir o Word é uma tarefa. Se eu abrir o navegador é uma tarefa. Se eu abrir, por exemplo, Windows Media Player é uma tarefa. Então toda ação computacional é uma tarefa. Tudo que você faz no sistema é uma tarefa. Então o que o gerenciador de tarefas faz? Ele gerencia as atividades. Né? E aí, por exemplo, como que eu faço para verificar, né, as minhas atividades, as minhas tarefas que estão sendo executadas, né? Como que eu faço? Existem várias formas, mas eu vou colocar as formas que mais caem em concurso público, beleza? E as formas que mais caem em concurso público são, os dois primeiros utilizam o teclado, uma sequência de teclas, né? A primeira tecla é o Ctrl Shift ESC. Essa é a mais recomendada. Por que ela é mais recomendada? Anotem aí, porque ela é direta. Por que ela é direta? Uma vez que você dá o comando Ctrl Shift ESC, já vai ter automaticamente o gerenciador de tarefas na sua tela, tá? Então, se eu quero, por exemplo, abrir rapidamente o meu gerenciador de tarefas, eu tenho que dar esse comando, Ctrl Shift ESC. Ah, professor, eu tenho que decorar? Infelizmente sim, porque as bancas estão cada vez mais exigentes, tá? Bom, outra opção, essa opção aqui, ela demanda um pouco de tempo, né? Só que ela também é rápida. Você vai apertar o botão Ctrl Alt Del, vai te aparecer uma tela. Nessa tela você vai permitir desligar o computador, né? E vai aparecer uma opção também iniciar o gerenciador de tarefas, né? Então essa opção você vai ter que ter duas, né? Você vai ter que selecionar duas ações para conseguir, né, abrir o gerenciador de tarefas. Primeira ação seria da sequência Ctrl Alt Del e depois você selecionaria a opção iniciar o gerenciador de tarefas, né? E por último tem a opção quando você trabalha com a interação do mouse, né? O que você faz? Você vai na barra de tarefa, todo mundo sabe que é essa barra horizontal, clica com o botão direito, né? Você vai clicar com o botão direito aqui e aí vai aparecer... Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso curso aqui da La Concursos. É um curso 100% focado no concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro para o cargo de assistente em administração. Cara, um curso muito competitivo que eu tenho certeza absoluta, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas videoaulas, prestar bastante atenção, você vai ter reais chances de aprovação. O que você estuda vai ser aquilo que vai ser cobrado na prova. Professor, quanto custa, professor, o restante dessa videoaula e muito mais, né? Você apenas R$ 39,90, R$ 39,90 você vai ter esse curso aí, que vai ser um divisor de águas, né?
para o cargo de assistente em administração, de acordo com o edital 491. Dá tempo de estudar? Sim. Curso 100% EAD, nós temos uma metodologia, o nosso site não joga somente as aulas para vocês, nós orientamos que os alunos estudam via o Personal Coach, que é o cronograma na qual eu produzo esse cronograma para vocês. Pessoalmente, eu faço aqui o pedagógico da La Concurso para fazer a diferença. Bacana? Gostou? Tem um link aqui embaixo, clique nesse link, venha estudar com a gente para o concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.